ao vivo pelo YouTube, o debate eleições do Conselho Regional de Administração do Estado do Piauí. Estamos direto do auditório do CRA Piauí nesta quinta-feira, dia 13 de outubro de 2016. Mais uma vez, agradecendo às advogadas cedidas gentilmente pela Ordem dos Advogados Seccional Piauí, a doutora Patrícia Cardoso, muito obrigado, doutora Patrícia, a doutora Rubenita Lessa, também muito obrigado, a doutora Natana Costa, né? Vamos torcer para que as advogadas não sejam acionadas, mas se forem, claro, estão prontas para nos auxiliar, então, nas nossas respostas. Mais uma vez, muito obrigado em nome do Conselho Regional de Administração. Pessoal, como as regras já foram estabelecidas, nesse segundo bloco, perguntas com dois temas que serão sorteados pelo mediador. Inicialmente, eu vou sortear qual é a chapa que vai fazer a pergunta. Vamos sortear aqui a chapa que vai fazer a pergunta. Vamos aqui. A chapa que vai fazer a pergunta é a chapa 1. Vai fazer a pergunta para a chapa 2. Vamos sortear agora qual é o tema. Por favor, procurem seguir, então, o tema que for sorteado, tá bom? Vamos, então, o tema. Lembrando que nós temos 4 temas: administração, administrativo e financeiro, fiscalização e registro, formação profissional e desenvolvimento institucional. O tema que a chapa 1 vai perguntar para a chapa 2. Chapa 1. O tema é formação profissional. Este aqui é o tema que a chapa 1 vai perguntar para a chapa 2. Atenção para o tempo, pessoal. Atenção para o tempo. A pergunta, 30 segundos. Então, bastante objetividade. Se ultrapassar, eu vou cortar o tempo, tá bom? Vou cortar a fala de vocês, infelizmente. Resposta, 2 minutos. 2 minutos para a resposta e 1 minuto para a réplica. Então vamos lá, o pessoal da chapa 1, por favor. 30 segundos para a pergunta. Vamos zerar o cronômetro, por favor. Vamos lá, então. Valendo, por favor, 30 segundos. Chapa 1. Nós gostaríamos de saber como vocês pretendem valorizar o profissional de administração e o tecnólogo, caso sejam eleitos. Então, novamente o cronômetro vai ser zerado. O pessoal da chapa 2 tem 2 minutos para a resposta. Vamos lá, então. Vamos, só um momentinho. Vamos acionar o nosso cronômetro, por favor. Valendo, 2 minutos, por favor. Boa noite, colegas administradores, tecnólogos e os internautas. A questão da valorização do profissional, nós temos o interesse de estar valorizando o profissional a partir do envolvimento deles dentro do Conselho, na medida que a gente vai estar oferecendo um calendário anual de cursos e eventos para estar capacitando esse pessoal e permitindo um maior envolvimento com eles. Bem como também temos a questão da criação de um fundo de financiamento de projetos e pesquisas que a gente vai estar trazendo, envolvendo mais os profissionais, bem como atraindo outros profissionais que hoje não são registrados para estar participando do Conselho. A questão ainda da valorização passa pela criação de uma identidade profissional. Na medida que nós fortalecemos o Conselho, que ele se apresenta como um Conselho mais forte, mais atuante, realizando mais eventos, realizando mais fiscalizações, ele atrai mais esse profissional e esse profissional, naturalmente, se faz mais valorizado, se apresenta mais valorizado. Pode continuar, 1 minuto. Tá ok? Está dado como resposta. Vamos zerar o cronômetro. A chapa 1 tem 1 minuto para a réplica. Vamos zerar o nosso cronômetro, por favor. Vamos lá. Valendo, 1 minuto para a réplica. Chapa 1, por favor. Nesse aspecto, nós pensamos além. Nós pensamos 3 propostas, dentre as que nós temos para apresentar, que uma delas é a recolocação do profissional de administração no mercado de trabalho. Ele ser visto como profissional de administração e ser respeitado como tal. Não apenas ser, é mais um administrador, é mais um bacharel. Nós também
focamos a criação da EAP, Escola de Administração do Piauí, que essa escola vai focar diretamente o trabalhar do administrador exercendo as funções de administrador e não simplesmente apenas estando lá cumprindo um cargo ou apenas cumprindo mais um detalhe. E revitalizar o momento empresarial. Por quê? Porque não é apenas colocar um profissional no mercado, é acompanhar esse profissional dentro do mercado e a sua atuação. Ok, então tempo concluído. Só como praxe mesmo aqui, vamos a chapa 2, vai fazer a pergunta para a chapa 1. Vamos lá então. Vamos sortear o tema. Temos ainda 3 temas. Dentro do mesmo tema, né? Tá certo, tá certo. Depois é que a gente faz. Desculpem. Vamos lá então. 30 segundos para a pergunta, por favor. Vamos zerar o nosso cronômetro. 30 segundos. Valendo. Pergunta, chapa 2, chapa 1. Boa noite, colegas administradores. A pergunta que nós gostaríamos de fazer para a chapa 1 refere-se à questão seguinte. O professor ele tem um papel fundamental no processo de evolução de nossa profissão. E que estratégias específicas vocês pretendem adotar para atraí-los para o Conselho, dado que poucos hoje são registrados no Conselho? Ok, então vamos zerar o nosso cronômetro. Vamos lá então, pessoal da chapa 1. 2 minutos então para a resposta. Vamos aguardando. Ok, 2 minutos, chapa 1, por favor. A atração do professor, ela passa pelo contato com a instituição. A partir do momento em que nós atuamos frente à instituição, para que essa instituição faça a cobrança do registro no Conselho, porque ele é efetivamente administrador após o seu registro. Por outro lado, cobrar também das instituições de ensino que o administrador atue como professor, principalmente nas disciplinas da sua formação básica, que hoje nós vemos muitos outros profissionais atuando de forma irregular. Tá? Nós temos demais profissionais de outras áreas atuando dentro das instituições de ensino lecionando a disciplina de formação básica do administrador. E nós não podemos admitir isso. Então, a atuação será frente às instituições. Tá? É óbvio que tentaremos chamar não só o professor, como todos os administradores, para o registro no seu conselho, assim como orientar os professores que deem essa informação no ato de colocação dos administradores no mercado. Fazer que esses administradores tenham consciência de que, efetivamente, eles estão aptos a exercerem a profissão de administrador após o seu registro. Ok, então, teremos agora 1 minuto para a chapa 2. Vamos zerar o cronômetro, 1 minuto para a chapa 2, para a réplica. Vamos lá então, aguardando zerar o cronômetro. 1 minuto, chapa 2, réplica. Em complemento, a nossa chapa 2 tem uma seguinte proposta como estratégia para estar atraindo e trazendo esse profissional, que é justamente a criação do Fundo de Projetos e Pesquisas. Nós sabemos que o docente é aquele profissional que é mais capacitado e está envolvido diretamente com pesquisas. Então, naturalmente, se o Conselho proativamente desenvolver uma ação que permita esse profissional também realizar alguma pesquisa a partir ou se envolvendo com o Conselho, na área de administração, é claro, naturalmente a gente atrai ele de maneira mais proativa. E é interessante falar em atração, em atrair o professor para o Conselho, porque, na verdade, os professores, desde 2005, eles não são obrigados a estarem registrados. Apesar de a lei, de estar dentro da área de atuação do administrador, eles têm uma lei própria que assegura isso. Então, mais do que a obrigação, é aí onde entra o Conselho conseguir ser atrativo. Ok, muito obrigado ao pessoal da chapa 2. Então, já tivemos aí o primeiro tema, a formação profissional. Nós vamos... O tema que já não foi...
Então vamos continuar dentro do tema ainda, formação profissional. Então vamos sortear qual é a chapa que vai... Desculpa, pessoal. Fazer a pergunta dentro ainda da formação profissional. Chapa 1, por favor. Chapa 2. Desculpa, chapa 2 pergunta para chapa 1 dentro do tema formação profissional. Trinta segundos, por favor. Zerar lá o cronômetro. Ok. Nós sabemos que o atual formato do estágio supervisionado, na maioria das instituições de ensino superior, ela não incentiva a aprendizagem e, às vezes, ainda desvaloriza a profissão. Então, qual poderia ser a contribuição do Conselho nessa relação entre empresas, IES e estudantes? Desculpa, pessoal. Zerar o cronômetro, por favor. Dois minutos. Vamos lá, então. Resposta. Dentro da perspectiva já apresentada, de aproximação do CRA com as instituições de ensino superior, nessa aproximação não se trata apenas de atrair o professor, atrair o coordenador, atrair os alunos para se registrarem no CRA. Nós falamos de uma atração de tornar esse profissional um profissional de verdade. A exemplo de outros casos de sucesso, a intenção é trabalhar o estágio supervisionado de forma que o profissional tenha, dentro da própria instituição onde ele trabalha, atuar diretamente em uma área específica da administração e não simplesmente ser apenas um estágio supervisionado qualquer. De que maneira? Leva a proposta para a instituição, para a empresa, qual é a área que a empresa sente dificuldade, está sentindo necessidade. Esse aluno vai trazer para a sua sala de aula, para o seu professor orientador e para o professor da área específica, lhe darem a orientação de como resolver aquele problema. E dentro da própria instituição, ele ser supervisionado por um administrador registrado. Por quê? Dentro de uma situação específica, a própria empresa vai ter uma consultoria praticamente gratuita para resolver um problema daquela empresa. O que é que acontece? Se de repente aquela empresa identifica 3 ou 4 situações que precisam ser trabalhadas, ela pode solicitar à instituição 3 ou 4 alunos para sanarem aquelas situações, onde vai ter uma consultoria específica dentro da academia para resolver sistematicamente aquela situação. Ok, então, pessoal da chapa 2. Não. Já foram os 2 minutos, 1 minuto para a réplica da chapa 2, por favor. Vamos zerar o cronômetro, por favor. Ok. Bom, a chapa 2 ela tem uma proposta um tanto vanguardista para a questão do estágio supervisionado. Nós acreditamos que o Conselho possa, e talvez até deva, interferir de alguma forma dentro dessa relação entre instituições de ensino e empresas e estágio. A gente nota que hoje os estágios supervisionados, na maioria das vezes, durante os 6 meses ou 1 ano em que o estagiário está dentro da empresa, ele desempenha funções rotineiras, pouco complexas e que talvez nem tenham tanto a ver com o exercício da profissão do administrador. Lógico que é importante pela questão da disciplina, do tempo, da experiência, mas o que a gente prega, e a gente conheceu isso através de um projeto da USP, em parceria com órgãos públicos, em que os estagiários vão para os órgãos públicos, mesmo que sejam estágios de tempo menor, mas de fato para resolver, para desenvolver soluções para problemas. Eles vão modelar processos, eles vão desenvolver pequenos projetos. Ok. Nós tivemos aí, portanto, o primeiro tema esgotado, formação profissional. Uma pergunta da chapa 1 para a chapa 2, a chapa 2 para a chapa 1. Vamos colocar. A segunda pergunta dentro de outro tema, né? No mesmo tema. E são 2 de cada tema. Para cada tema, são 2 perguntas.
para cada chapa. Ah, porque eu confundi. No total são 4 perguntas. Ah, entendi. Então isso aqui a gente fecha esse ciclo, não é isso? E fecha. Vamos lá então. Chapa 1, 1 minuto para 30 segundos para a pergunta, por favor. Chapa 1, chapa 2. Deixa zerar lá. Ah, tá. Olha lá. Okay. Vou descontar aí. Gostaríamos de saber. Liga. Vamos zerar o cronômetro, pessoal, por favor. Ok. Vamos aguardar e zerar o... Ok. Gostaríamos de saber da chapa 2, como vocês veem a situação do responsável técnico no mercado local? Ok, então o pessoal da chapa 2, vamos zerar o cronômetro, foi feita a pergunta, 2 minutos para a resposta, por favor. Um momentinho. Ok, 2 minutos. Bom, o conceito do responsável técnico ele é fundamental para que a gente consiga, de fato, inserir o administrador dentro do mercado. Tal como já é bem evidente em outras profissões, a gente pode citar aqui como exemplo, você não vai ver nenhuma obra sem um responsável técnico da engenharia, sem um responsável técnico da arquitetura, mas infelizmente na área de gestão, sejam instituições públicas ou privadas, o que a gente vê é amadorismo. Não há cultura, não há fiscalização, não há comprometimento, às vezes, do próprio profissional, que por vezes nem registrado é, né? Então, a exigência da responsabilidade técnica, e isso é interessante dizer porque isso está bem descrito no projeto de lei que está no Senado, né? O 439/2015, porque ele passa a exigir mesmo de forma mais forte essa responsabilidade técnica. O que é o responsável técnico? O que é a responsabilidade técnica? É a responsabilidade compartilhada da pessoa jurídica e do profissional que executa. Você imagine como seria interessante se você chegasse numa empresa e no momento do atendimento tivesse lá um certificado de responsabilidade técnica dizendo, olha, o atendimento nesta empresa foi desenhado, foi desenvolvido, a estratégia foi desenvolvida por um administrador registrado no Conselho de Administração do Piauí. Então, infelizmente, a realidade ela não é boa, que a gente não vê essa responsabilidade técnica sendo nem estimulada e nem respeitada, seja por profissionais ou pelas próprias empresas. Eu espero, e na verdade eu consideraria esse tema até mais da fiscalização do que da formação profissional, aliás, das duas, porque a responsabilidade técnica ela carece dessa formação, mas ele tem que estar na pauta do Conselho. E sem dúvida alguma, é até interessantíssima a pergunta, muito apropriada, porque eu vejo que o respeito à responsabilidade técnica é uma das redenções da profissão. Ok, vamos agora para 1 minuto para a réplica da chapa 1, enquanto o cronômetro é zerado. Gostaria de registrar a presença da conselheira regional Alice Cerqueira, do Conselho Regional de Administração. Vamos lá então, 1 minuto para a réplica, chapa 1, por favor. Ok. Então, como chapa 1, nós temos como proposta estreitar o relacionamento do Conselho com as classes empregadoras, especialmente daquelas empresas que são obrigadas a se registrar, como, por exemplo, as factories, as empresas que trabalham com locação de mão de obra. Então, essas empresas que são obrigadas a trabalhar com o responsável técnico, além da fiscalização, nós pretendemos conscientizá-la de uma maneira orientativa e não somente punitiva, a importância de ter esse responsável técnico lá e trabalhar também em relação ao responsável técnico, não só a sua formação, uma educação continuada através da nossa escola, a EAP, que é uma proposta nossa, também a importância desse profissional se respeitar enquanto administrador. Porque nós sabemos que é uma realidade que o responsável técnico hoje, às vezes, apenas assina, só para ganhar 300, 500 reais. Ok, chapa 1, ok, chapa 1. Tivemos, portanto, pessoal, esgotado, não é isso? Esse primeiro tema aqui, formação profissional. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo YouTube. Obrigado você que nos acompanha. Estamos direto do auditório do Conselho Regional de Administração no estado do Piauí. Olha, vamos para a chapa que vai fazer a pergunta. Vamos lá então. A chapa 1 vai perguntar. Chapa 1 vai perguntar. Nós vamos agora para o tema. Vamos escolher o tema. Vamos ver aqui qual é o tema escolhido
Pergunta da chapa 1. Fiscalização e registro, tá bom? Fiscalização e registro. Vamos lá então, chapa 1. Vamos para 30 segundos para a pergunta. Vamos zerar o cronômetro, por favor. Chapa 1 terá 30 segundos para a pergunta. Ok, valendo. Eu gostaria que a chapa 2 nos esclarecesse em que vocês basearam o projeto de anuidade custeada. Ok, então vamos zerar o cronômetro. 2 minutos para a resposta, pessoal da chapa 2. Vamos aguardar. Ok, valendo. 2 minutos, por favor. Bom, o projeto da anuidade custeada, eu particularmente considero que a proposta mais interessante da chapa 2 é a criação das comissões setoriais permanentes. Mas nas dezenas de visitas que a gente fez, o que mais chamou a atenção do pessoal foi o projeto da anuidade custeada. Em que ele consiste? A gente pretende atrair profissionais para o Conselho. E há de se crer que a gente precisa lançar várias estratégias. E dentre elas, alguma que expresse de alguma forma, conote benefício financeiro. Bom, nas visitas a gente sempre escuta o pessoal falando, a gente paga anuidade e não tem retorno. A gente paga anuidade e não tem retorno. E a gente sempre esclareceu nessas visitas que a anuidade é uma obrigação. Bom, mas além de uma obrigação, é lógico que o Conselho pode fazer ela valer mais. Ele ter uma contrapartida objetiva. E o que é que consiste o projeto? Com a criação das comissões, a gente também pretende, já que as discussões vão ser geradas dentro do Conselho, elaborar um calendário de eventos de capacitação, calendário anual. E aí os profissionais registrados que forem participando desses eventos do Conselho, eventos oficiais, eles vão, como se estivessem acumulando créditos, bônus, que acumulados eles vão ser convertidos no momento oportuno em descontos na anuidade, que na verdade não é um desconto em si, porque ele vai estar pagando, os eventos são pagos e por esse motivo o Conselho poderá fazer uso desse valor de inscrição para a criação de um fundo paralelo que no momento correto vai ser considerado como um desconto na anuidade que o profissional registrado deveria pagar. Ok, então agora 1 minuto para a réplica da chapa 1, claro, ainda dentro do tema fiscalização e registro. Vamos aguardar. Ok. Então, eu fiquei um pouco confusa sobre esse projeto, porque eu não sei se vocês têm conhecimento, mas a anuidade custeada dessa maneira, com descontos em eventos e créditos, seria ilegal. Porque é o Conselho Federal de Administração que faz a resolução sobre o que o CRA pode ou não fazer. Então, pela resolução normativa do Conselho Federal de Administração, nós não poderíamos custear, porque é uma autarquia federal. Então, se fosse candidatos ao Conselho Federal de Administração, que é quem pode fazer esse tipo de coisa, seria bem mais interessante. Por isso que eu fiz a pergunta, porque da maneira como está, fica parecendo até uma proposta enganosa, uma propaganda enganosa. Daí a minha pergunta. Ok, então, Ok, agora a chapa 2 vai fazer a pergunta para a chapa 1, ainda dentro do tema fiscalização e registro. Por favor. Só lembrando que a chapa que se sentir prejudicada pode consultar as advogadas, estão aqui postas, exatamente para dirimir qualquer tipo de dúvidas. Vamos lá então para, dentro do tema fiscalização e registro, chapa 2, pergunta chapa 1. 30 segundos para a pergunta, por favor. Entendemos que o CRA Piauí deva investir melhor em estratégias preventivas de fiscalização. Que propostas nesse sentido a chapa 1 defende? Por favor, vamos aguardar o cronômetro ser zerado. Para 2 minutos, para a resposta da chapa 1. Nosso departamento técnico está zerando o cronômetro. Vamos lá, valendo. 2 minutos, chapa 1 com a resposta. Bom, nós entendemos que a fiscalização, para ela ser eficaz, nós precisamos entender que todos nós somos os defensores da nossa profissão. Não adianta eu querer exercer e cobrar apenas especificamente do Conselho. Cada um de nós é um fiscal. Claro, é a obrigação
podemos assim dizer, da Diretoria de Fiscalização e Registro atuar e ficar acompanhando e fiscalizando cada uma dessas coisas. Mas nós, como fiscalizadores, nós devemos estar atentos, e esse é o nosso objetivo, divulgar isso e tornar isso claro para cada administrador. A exemplo disso, nós, da Chapa 1, realizamos uma proposta, uma solicitação à Diretoria de Fiscalização e Registro para analisar e, se necessário, impugnar o edital da Prefeitura de São Julião, que lá estava composta a vaga para analista administrativo, e a exigência de cargo, a exigência profissional era formação em Direito, e pela CBO, e isso está errado. Pela CBO é específico para administrador. Não estou recorrendo especificamente somente à nossa lei, a lei que protege o administrador, a lei dos administradores. E, em cima disso, fiscalização é não apenas uma situação de nós nos anteciparmos. Como é que eu posso prever o que é que alguém vai divulgar, o que é que alguém vai fazer? Eu vou atuar, e nós vamos atuar, indo atrás daquilo que está sendo postado, daquilo que está sendo anunciado, porque nós só podemos fiscalizar uma coisa quando ela é tornada pública. Claro que há algumas ações nós podemos ir junto às empresas, fazer a orientação, o acompanhamento, a devida chamada para junto do Conselho, para que nós no Conselho possamos realizar mais efetivamente essa ação. Então, pessoal da Chapa 2, 1 minuto para a réplica, por favor. Vamos aguardar o cronômetro. Vamos lá então, 1 minuto para a réplica. Ok. Bom, sem dúvida alguma a gente precisa investir mais em estratégias preventivas, e essas estratégias preventivas, de fato, elas dependem não só do Conselho, mas também dos profissionais, né? A gente precisa desenvolver parcerias com a Receita melhores, ampliar as parcerias com a Receita Federal, com a Junta Comercial, fazer valer o direito de ter um vogal e fazer a coisa funcionar para a gente se antecipar. Porque historicamente e estatisticamente, as tentativas de impugnar editais, nós administradores sabemos que não têm tido tanto sucesso. Mas eu queria aproveitar aqui para falar da anuidade custeada. É evidente que a Chapa 2 não iria fazer uma proposta, uma propaganda enganosa, uma proposta não embasada. Primeiro, receita própria é de autonomia, o Conselho tem autonomia para gerir. Segundo, não é o CRA que vai pagar essa anuidade, é o próprio registrado quando for se matricular num curso. Uma parte desse valor vai ser levada. Terceiro, não é desconto, já que será pago. Ok. O tempo acabou. O pessoal da Chapa 1 agora pergunta para a Chapa 2, ainda dentro do tema fiscalização e registro. Por favor, 30 segundos para a pergunta. Vamos lá para o nosso cronômetro. Ok, 30 segundos. Entre as bandeiras da Chapa 2 está o fortalecimento da fiscalização. Como é que vocês pretendem fazer isso, se eleitos, já que vocês consideram a impugnação de editais pouco efetivas? Ok, então vamos aguardar o nosso cronômetro. 2 minutos para a resposta do pessoal da Chapa 2. Vamos lá então. 2 minutos, ok. Bom, encerrando a questão da anuidade, outra questão é que a gente pode ir levar isso para uma plenária do CFA para conversar. Não adianta essa coisa de, não pode, o CFA não deixa, o CRA não pode, não tem autonomia. De fato, é de praxe o Conselho Regional de Administração do Piauí não levar demandas para o Conselho Federal. Essa poderia ser uma. Bom, mas aí a pergunta... Voltando à pergunta... Pode continuar, o tempo está... Isso não é a Chapa 2 que considera pouco efetiva a estratégia de impugnação de editais, não. São os administradores. É estatístico. São poucos editais que se conseguem. Você tem que conseguir, no caso específico dos concursos que vocês tanto falam, isso tem que ser dialogado com os órgãos, com as secretarias, com as organizadoras dos certames, com as empresas. E isso é prévio. Eu não estou dizendo que não é importante, nem é necessário, mas é pouco efetivo. E não é a Chapa 2 que está dizendo isso. Os administradores sabem disso, vocês sabem disso. Prova disso é que ainda não teve administrativamente resposta e juridicamente o advogado já me confidenciou que é muito pouco provável. Então é pouco efetivo. Ok, então vamos agora para 1 minuto, réplica Chapa 1, por favor, 1 minuto para a réplica da Chapa 1. Vamos aguardar o cronômetro, por favor. Ainda dentro do tema fiscalização e
Registro. Ok, 1 minuto. Nós, como Chapa 1, acreditamos que ainda não fomos efetivos porque não fizemos a nossa tarefa básica, a nossa tarefa de casa. O preceito legal é uma das nossas melhores ferramentas enquanto autarquia federal. Sabemos que todos só podem fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. E se nós temos uma ferramenta legal para trabalhar, por que não disponibilizarmos dela? Talvez não tenha tido efetividade até hoje porque não temos levado a sério a nossa tarefa de casa, que é a fiscalização de uma forma mais efetiva. Sobre a anuidade custeada, de fato, ela continua legal como está sendo proposta. Ok, então agora o pessoal da Chapa 2 pergunta para... Já encerrou? Chapa 2, pergunta Chapa 1. É isso mesmo. Dentro do tema fiscalização e registro. Vamos lá. 30 segundos. Vamos. Ok, valendo. Como superar os principais entraves ao funcionamento ideal da fiscalização no âmbito do CRA? Ok, então vamos aguardar, vamos zerar o cronômetro. Vamos lá então. Pessoal da Chapa 1 tem 2 minutos para a resposta. Vamos lá então. Ok, 2 minutos, Chapa 1. Muito bem. Como enfrentar isso? Como driblar essa dificuldade? Primeiro, a gente precisa conhecer como é que funciona bem uma fiscalização. Esses dias nós estivemos visitando aqui o Conselho, estivemos conversando com o fiscal aqui do Conselho, e ele relatando algumas situações sobre visita e sobre realizar o trabalho de fiscalização. Existem algumas formas triviais de começar a fiscalização. Uma delas, por exemplo, a solicitação da relação de cargos e salários da empresa. Mas as empresas não são obrigadas a entregar. Se a empresa disser, eu não entrego, e aí? Qual é o meio? Então nós temos que trabalhar mais efetivamente dentro desse aspecto para alcançar as empresas no sentido de trazer essas informações e conseguirmos realizar mais efetivamente esse trabalho. Outra forma é trabalharmos alguém na bancada legislativa, onde vai poder colocar projetos de lei, votar projetos de lei que favoreçam o sistema de administradores. Por quê? Nós só podemos, como disse a administradora Ana Ingrid, nós só podemos atuar em cima daquilo que a lei nos favorece. Se a lei não nos favorece, o que nós precisamos fazer? Colocar alguém e trabalhar alguém que possa colocar esses projetos, os projetos que defendem a nossa categoria. E aquilo que já é de praxe para defender a nossa categoria, nós fazemos valer isso de uma forma mais efetiva. Querem complementar? Faltam 15 segundos. E estreitar o relacionamento com os atuais empregadores, para a gente poder trabalhar isso de uma forma mais efetiva. Ok, então, vamos agora para a réplica, 1 minuto para a Chapa 2, dentro do tema fiscalização e registro. Por favor, vamos lá. Vamos aguardar o nosso cronômetro. 1 minuto, réplica, Chapa 2. Bom, de fato é um desafio. A gente tem na fiscalização, no âmbito do Conselho Regional de Administração, dificuldades técnico-operacionais, jurídicas, institucionais e culturais. Técnico-operacionais, infelizmente, dispomos de apenas um fiscal. Jurídico, a gente, infelizmente, também conversando com o fiscal, o único fiscal do Conselho, a gente vê que são várias as jurisprudências negativas que já existem, e é preciso aprimorar esse entendimento legal dentro do Conselho para a gente ter maiores vitórias. O apoio institucional da própria diretoria às atividades de fiscalização, o apoio político, já que se a gente entende que a legislação, infelizmente, é frágil, a gente precisa revigorar, e aí a gente reforça mais uma vez a briga pelo PLS 439/2015, para que ele seja aprovado, para dar esse respaldo maior, e culturais. Infelizmente, as empresas não valorizam. Muito obrigado ao pessoal da Chapa 2. Então, nós esgotamos o segundo tema, fiscalização e registro. Já esgotamos também a formação profissional. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho. A gente volta com o terceiro bloco. É o Conselho Regional de Administração do Estado do Piauí, marcando história no debate histórico nesta quinta-feira, dia 13 de outubro de 2016. Obrigado você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Até já!